Testando. Obrigado e bom dia, pessoal. Obrigado aí pela presença. E obrigado pelo pessoal todo aqui da organização, pelo convite, por organizar um evento tão legal. E Marcelo e Arthur pela presença. Acho que vai ser um bom bate-papo hoje. Talvez a gente pode começar um pouquinho, talvez cada um de vocês se apresentando um pouquinho, para todo mundo conhecer um pouco do seu histórico e conta um pouco por que você passou e onde vocês estão hoje. Talvez o Quintela pode começar. Tá, prazer. Primeiro, prazer de estar entre os dois aqui, que assim, eu sempre brinco que eu gosto de estar com empreendedores, eu não me considero tão empreendedor assim, porque eu nunca montei a minha empresa, mas sempre trabalho com as startups. Então, estar entre esses dois aqui é um prazer grande. O Júlio já conheço há bastante tempo, o Arthur mais recentemente. Eu sou... Eu sou engenheiro de software que virou gerente de produto. Desde que eu comecei lá entregando a idade, né, mas desde 99, 2000 mais ou menos, sempre vim trabalhando em startup. A única não startup onde eu trabalhei foi o Google, onde ainda assim, mesmo com o tamanho que ela tinha uma vibe de startup muito grande ali dentro. Então, vim fazendo como engenheiro de software, depois como gerente de produto, sempre muito no mundo de startup. E hoje, se me perguntarem, não sou mais engenheiro de software, não escrevo código, sou gerente de produto, mas sempre com essa pegada, sempre foi com uma pegada muito tecnológica. Recentemente, a minha experiência na Loft é que está me trazendo para esse mundo mais offline, que eu acho que é um pouco do que a gente vai falar aqui. O Peixe tinha bastante da experiência de trazer o cliente do online para o offline, mas agora com a Loft tem um lado muito físico que eu não estava acostumado. Então, acho que eu vou tentar compartilhar um pouco disso aqui. Bom dia, pessoal. Obrigado por nos receber aqui, obrigado pelo convite. Então, eu tenho uma carreira super estranha, super pouco ortodoxa. Eu fiz muita coisa na vida, eu trabalhei com cinema, fotografia, design, aí eu fui aos poucos meio que gravitando para a tecnologia, e aí no começo dos 2000, me denunciando um pouquinho, que nem o Quintela, eu fui entrando em engenharia de software, aí eu trabalhei como engenheiro de software há mais ou menos 15 anos, então é o jeito que eu ainda me identifico, mas a verdade é que eu não tenho profissão. E a gente fundou a Log em 2013, então eu atuei lá como CTO nos primeiros anos, e faz 3 anos que eu estou atuando como CPO, ou seja, eu toco o time de produto, né? Então, na minha cabeça, eu fico bem no meio desse lugar do negócio, das coisas de tecnologia, não. E a Log, para quem não conhece, é uma empresa que a gente faz entrega, e o nosso produto ele é totalmente offline, na verdade, né? A gente está mexendo um negócio de um lugar para o outro. Aí tem toda uma tecnologia invisível por trás para fazer isso acontecer, mas o produto de verdade é uma experiência offline. Você pede uma coisa e chega na tua mão. Então, acho que a gente tem bastante tem trabalhado e pensado muito nesse universo do online e do offline. Faz parte do dia a dia mesmo. Perfeito. Só para também contar para todo mundo, a gente quer tentar deixar a conversa hoje bem participativa, interativa. Então, não sei quem conhece o Slido, é uma ferramenta online que vocês podem acessar via seu celular, slido.com, S-L-I-D-O, e aí bota o hashtag O2O, que é o nome da nossa palestra aqui, e vocês podem colocar algumas perguntas aí, eu vou estar lendo aqui no meu celular e eu vou escolhendo algumas que o pessoal estiver votando. Mas eu vou começar aqui, esse termo, o O2O, que é o Online to Offline, ele, na verdade, ele foi inventado por um cara chamado Alex Rampell, que foi o primeiro investidor da Loft, na verdade. E ele inventou esse termo em 2010. Hoje ele é um investidor no fundo de venture capital lá fora chamado Andreessen Horowitz. E ele inventou esse termo para descrever algumas empresas que, ao tomar alguma atividade online, né, isso em 2010, então até smartphone não estava tão grande quanto era hoje, mas hoje em dia isso é totalmente online via seu celular, ela causa... assim, ela te traz uma experiência offline. Então, naquela época, as grandes empresas estavam fazendo isso, era um Groupon lá fora, o Uber, né, também, que você usa o seu celular e aparece um carro na sua frente e te leva do ponto A até o ponto B. Mas, hoje em dia, eu acho que até essa definição do online para o offline, ela ficou muito mais fluida do que era antigamente. Hoje em dia, você tem muitas vezes coisas que vão do offline para o online, do online para o offline, e fica meio que indo e vindo de uma certa forma. Eu queria perguntar para os dois aqui, qual que seria a maior dificuldade quando você pensa em montar um produto que interage com o mundo físico? Como que isso é diferente, talvez, de uma empresa que é pura de software? Bom, acho que tem várias, tá? Acho que mas a principal, na minha cabeça, é a expectativa do consumidor. Quando você faz uma busca no Google e
a busca não vem tão certa, ou você faz alguma coisa no YouTube e o vídeo não é bem o que você esperava, é um clique. Você vai, volta e tal. No mundo físico, se você erra, o problema é muito maior. Se o Uber te leva para o lugar errado, não dá nem para começar. Se o Airbnb te põe num apartamento ruim, se a Log não entrega o que você estava esperando, se a Loft te entrega o apartamento e o apartamento tem problema na obra, a expectativa do consumidor e a tolerância a erro do consumidor é infinitamente menor. E isso leva a uma gestão de produto muito mais complicada, porque a gente tem a gente gosta de arriscar, a gente tem alta tolerância a erro, a gente tem alta tolerância a risco. Mas no mundo físico, o consumidor não tem essa tolerância. Então, como é que você balanceia os dois? Como é que você pode experimentar? Como é que você testa e inova sem deixar o consumidor na mão? É bem mais complicado, na minha opinião. Eu acho que para a gente tem 2 aspectos recorrentes que estão sempre na discussão. A gente está todo dia falando disso, né? Acho que o primeiro é que, quando você vive num universo digital, de software, claro que não é verdade, mas você tende a ter a fantasia que você tem um controle maior do mundo, né? Que você entende os status, os fluxos fazem sentido, as coisas começam aqui, depois para lá, você desenha um monte de funis bonitinhos, as coisas são todas super lógicas, né? E aí, quando você chega no mundão, vira uma zona. Então, basicamente, você pega, aí o caminhão desaparece, aí o caminhão é roubado, aí o negócio, esqueceram de jogar uma saca, trocaram um negócio. Então, a complexidade do mundo real é muito, muito alta. Então, a gente costuma pensar que a gente desenha muito mais os sistemas, ao invés de eu controlo os estados, eu entendo as coisas que estão acontecendo, e vira muito mais assim, alto grau de complexidade, variância, como é que você corrige erro, passa para a próxima, um monte de abordagem estatística das coisas. Então, você tem que abarcar essa confusão enorme do mundo real, né? A coisa que eu costumo falar quando eu estou entrevistando é que essas empresas muito grandes dos anos 2000, o Facebook, o Google, eles foram muito, muito competentes em resolver os problemas fáceis, que eram a distribuição de bits, de coisas digitais, e agora sobrou para a gente resolver o mundo real. E o mundo real é uma zona, é muito mais difícil, né? Eu acho que o outro aspecto também é organizacional. Então, quando você tem uma empresa, no caso da Log, a gente sente muito isso, né? A gente tem muitas pessoas, a gente tem uma facility de cross-docking com centenas de pessoas que ajudam a gente a fazer as entregas, milhares de entregadores. Então, tem um perfil de logger, um perfil de colaborador super, super diferente. E aí tem toda a questão de como a gente faz isso funcionar bem com uma empresa de tecnologia, né? Então, como é que você vai fazer, no caso da Log, que vai ter uma operação em milhares de municípios, pessoas muito diferentes, e como é que você faz isso funcionar com os times de tecnologia, que, em geral, são times muito monoculturais, assim, né? Muito parecidos, muito homogêneos. Então, acho que essa mistura é uma coisa complexa também. E, Arthur, até pensando nessa questão do time de tecnologia, e vamos até falar um pouco mais amplo, assim, pode ser um profissional de engenharia de software, um gerente de produto, talvez até um designer de produto. Você busca um perfil ou um profissional diferente numa empresa que tem uma interação tão grande no mundo físico versus uma empresa puramente de tecnologia, como um Google, por exemplo? Essa é uma boa pergunta, tá? Eu acho que na engenharia de software menos, acho que tem a cara muito parecida com outras empresas de tecnologia. Acho que das outras partes que a gente ainda chama de tecnologia lá, que são o design, né, user experience e a gestão do produto, product management, a gente busca sim, tem que ser gente mais afim de pôr a mão na massa, tem que ser gente mais experimental, tem uma característica um pouquinho mais de sair na rua, de estar olhando o mundo, acho que tem um pouquinho isso. Mais safo. A gente costuma olhar um pouquinho isso, assim. A gente tenta trazer PMs que tiveram outras experiências fora de tecnologia também. Eu acho que para product management e design ajudam muito, para engenharia menos. Você concorda com isso, Quintela? Você já viu no Google e na Loft agora, que deve ser dois extremos, eu acho que é né? exatamente isso. Engenharia muda menos, muda um pouco, mas muda menos. E produto muda muito. Eu sou um cara que eu carrego comigo um viés forte do Google de que os melhores gerentes de produto são ex-engenheiros de software, que agora querem trabalhar mais com o negócio, querem trabalhar mais com o produto, com as métricas, etc. Então, geralmente, o cara trabalha com engenheiro de software meio que de igual para igual, ele entende o código, ele entende tecnologia e tal. Você começa a ir para essas empresas, e na Loft isso está muito claro para mim, assim, o produto não é o software. O produto não é o aplicativo, não é o site. Tal. E o exemplo da Loft, por exemplo, eu falo, o produto nem o apartamento é.
O produto é a experiência da pessoa durante o processo de compra, a experiência dele no mundo real, a experiência dele visitando, a experiência dele fazendo aquele troço todo. Então, o perfil do gerente de produto tem muito mais isso. Tem que ir mais para a rua, tem que ir mais ver a experiência, tem que estar lá no apartamento, ver como é que está funcionando, tem que visitar o cara depois que o cara comprou o apartamento. Então, a gente começa a trazer uma galera que é menos software e mais realmente experiência no mundo físico. E aí eu estou começando a rever meus conceitos dos bons gerentes de produto, onde um cara que de repente é um arquiteto físico, não arquiteto de software, né? O cara que é um arquiteto talvez possa ser um bom gerente de produto. Você está falando de produtos financeiros, de financiamento e tal, talvez um cara mais com background financeiro pode ser um bom gerente de produto. Tem que entender da tecnologia, mas ele talvez não precise ser tão engenheiro quanto os do passado. Assim, eu acho que até abre uma discussão boa e que acho que muita gente no Twitter e na blogosfera está falando hoje, que é essa questão da definição de o que é uma empresa de tecnologia, né, ou uma empresa de software. Então, que está falando que, por exemplo, na Loft, o produto em si não é nem o apartamento, né, é muito mais a experiência. Então, assim, como é que vocês dois definem o que é uma empresa de tecnologia, o que é uma empresa offline que usa tecnologia, e aonde que se enquadram, vamos dizer, a Loft e a Log, talvez, nesse espectro de empresas de tech ou não tech? Essa pergunta é super interessante, tá? Eu venho pensando nisso e falando nisso com muita frequência. Eu acho que, para começar, eu vou roubar um pouquinho e eu vou dizer que essa distinção tende a ficar irrelevante no futuro, né? Da mesma maneira que, em algum momento, a gente falava que tinha uma indústria do vapor, né? E depois de eletricidade, essas coisas determinavam a cara das empresas, e hoje em dia você nunca define uma empresa como algo que usa energia elétrica. Tecnologia, à medida que ela avança, ela permeia, vai ser inevitável, essa distinção vai ficar cada vez mais difícil, você não vai conseguir distinguir no futuro muito empresa de não tecnologia, porque todas vão virar mais, né? Mas, de maneira geral, a gente define a Log, em particular, como uma empresa de tecnologia, atuando em logística. A gente acha que essa distinção ainda faz muito sentido. Essencialmente porque a nossa alavanca, o jeito que a gente consegue mais impacto, que a gente consegue mudar as coisas, estão todas ligadas à tecnologia, né? A hora que eu for colocar o meu diferencial, as coisas, como é que a gente se porta em relação aos competidores, o mundo, se tudo, exceto a tecnologia, é muito padronizado, na verdade, é difícil de ter diferenciação, mas a gente acha que na tecnologia tem um trabalho novo, autoral para ser feito, que tem um impacto que faz uma ordem de grandeza, né, que altera significativamente a cara e os resultados das coisas, né? A outra coisa que eu costumo dizer, e aí, obviamente, com um pouquinho de exceção, a Log está no momento onde a gente está maior, isso não foi sempre verdade, mas, de uma certa maneira, uma empresa de tecnologia é uma empresa que acredita que tudo que você investe em tecnologia traz mais retorno, né? E, sobre essa lógica, você tem vagas infinitas para a área de tecnologia, né? Nenhuma empresa grande de tecnologia fala, não, vou contratar 5 ou 50 engenheiros, ela vai contratar todos que ela puder, né? E isso é o reflexo dessa ideia, que todo real que você põe na área de tecnologia volta maior. Então, óbvio que as empresas têm um momento onde o budget está mais complicado, etc., mas, de uma certa maneira, esse é um jeito, uma heurística boa de pensar. Uma empresa de tecnologia é uma empresa que tem infinitas vagas ligadas à tecnologia. Eu vou concordar em parte. A primeira coisa que ele falou, acho que é absolutamente verdade, né? Na verdade, todas as empresas daqui para frente, inclusive as antigas que estão passando por transformação digital, etc., e tal, todas as empresas daqui para frente são, até certo ponto, empresas de tecnologia nesse sentido, onde a tecnologia é o grande diferencial. Você não consegue escalar o seu produto se você não tiver um bom time de tecnologia, se você não tiver a tecnologia dando suporte a toda a tua operação, a todo o teu produto, etc. E tal. Então, cada vez mais o time de tecnologia é o grande protagonista das empresas. Então, as empresas estão virando todas de tecnologia até certo ponto. Mas eu tenho, talvez seja meio semântica, mas eu gosto de pensar em empresa de tecnologia como uma empresa onde o produto que ela entrega é tecnologia. Então, eu gosto de pensar do ponto de vista do cliente. Se o cliente está comprando a tecnologia, ou se ele está comprando outra coisa. Então, por exemplo, para mim, o Airbnb, inquestionavelmente, a tecnologia é muito importante, mas o cliente não compra tecnologia. O cliente compra uma experiência no apartamento. Hoje, na Loft, a tecnologia é
inquestionavelmente muito importante, mas hoje ainda o cliente não compra o apartamento por causa da tecnologia. A gente está querendo mudar isso. A gente está andando num caminho onde a tecnologia no apartamento seja um diferencial, então o cliente vai começar a comprar por causa da tecnologia, e aí sim a Loft vai ser de verdade uma empresa de tecnologia, que é a grande ambição, mas hoje ainda está no caminho. Hoje eu acho que ainda está no caminho. Quando eu pego a Log, por exemplo, eu acho que do ponto de vista do entregador, vocês são uma empresa de tecnologia. Porque o motoqueiro, os e-commerce estão realmente comprando uma tecnologia que viabiliza o negócio deles. Quando eu ponho do meu ponto de vista, eu não vejo como empresa de tecnologia, porque eu estou só... Meu negócio é que o negócio chega na minha casa. Se ele chega... Teve um software interessante, se alguém usou uma planilha para gerenciar aquilo, não me interessa muito. Então, para mim, tem essa diferenciação. Então, claramente, se a gente for lá para trás, em 95, Microsoft vendendo Excel, aquilo é uma empresa de tecnologia. O WeWork hoje, não sei se pode ser chamado de empresa de tecnologia. Acho que não dá para comparar os dois nas ações, por exemplo. Acho que tem diferença. Então, do ponto de vista do cliente, começa a ter uma diferenciação mais clara. Tem até um analista de tecnologia famoso chamado Ben Thompson, que escreve aquele site, aquele newsletter chamado Stratechery, e ele teve uma discussão desse negócio de o que é uma empresa de tecnologia e o que não é. E ele tinha 5 pontos assim, de como que ele classificaria uma empresa sendo de tecnologia ou não. Uma delas era que o custo marginal de você ter mais um usuário é zero, né? Assim, muito próximo a zero. Também ela viabiliza você poder ter um custo de transação muito próximo a zero, né? Então, você poder, de fato, mandar mais um carro no Uber, ou vender mais um cupom, vamos dizer, num Groupon, ou possivelmente assistir mais um vídeo no Netflix, vou voltar para isso, custo marginal zero. E outro elemento também era que, muitas vezes, a empresa de tecnologia ela gera um ecossistema de usuários, que ela viabiliza um novo ecossistema. Então, achei interessante essa forma de pensar e como que você classificaria algumas empresas sendo de tecnologia ou não. Acho que, pegando essa matriz, um Airbnb claramente é uma empresa de tecnologia versus um WeWork que não, né? Tem um custo marginal gigante, custo de transação gigante, não gera um ecossistema muito claro. E a gente estava conversando antes aqui no WhatsApp e o Quintela estava até comentando que ele acha que o Netflix, por exemplo, não é uma empresa de tecnologia. Aí queria entender um pouco assim, o seu raciocínio de por que não. Pelo mesmo conceito que eu falei, do ponto de vista do usuário, ela é uma empresa de conteúdo. Se não tiver bom conteúdo, ela não vai a lugar nenhum. A tecnologia é muito importante para entregar esse conteúdo, mas ela é uma empresa de conteúdo. Eu acho que a Netflix, a gente tem a impressão que ela transitou para isso, né? Especialmente agora que ela investe mais em produzir o conteúdo, ela tem ficado menos e menos técnica. Eu acho que uma das coisas que a gente pensa um pouco também, a própria Netflix já experimentou com coisas iterativas, né? Meu filho joga lá, assiste uns vídeos do Minecraft que você pode escolher o final, não sei o quê. A gente há muitas expectativas que a tecnologia ia embarcar nesses lugares, e a realidade é que todas essas coisas de comunicação, emocionais, a gente, na verdade, já estava na maturidade, né? É difícil de mudar isso e tem uma cara de conteúdo no final, mais do que tudo. Legal, a gente estava conversando um pouco tentando trazer isso de volta, talvez, para a discussão de online to offline. A gente estava conversando um pouco como que um dos desafios que você tem é que quando você não entrega o serviço esperado, tem um custo ou uma repercussão possivelmente muito grande e negativa no mundo offline, né? E o José Luiz, aqui na plateia, mandou uma pergunta perguntando de como que você lida com essa parte meio que de atendimento, né? Quando você tem um feedback negativo, uma coisa não funciona, como é que você consegue consertar isso e de fato, trabalhar com esse feedback negativo? Essa é uma parte que eu ainda estou tentando entender na Loft, que a gente ainda não teve esse problema, mas a gente sabe que vai ter. Tá? O exemplo claro para mim é o Uber. O Uber tem algumas histórias muito graves de algumas coisas que acontecem em alguma viagem. Ou o cara é assaltado, ou coisa pior acontece e tal. Estatisticamente, aquele troço pode talvez ser estatisticamente irrelevante, mas aquele um caso não é absolutamente nada irrelevante. Qualquer coisa que aconteça é muito grave. A Loft vai ter coisas parecidas, porque a gente abre prédios, né? A gente compra um apartamento e pessoas vão visitar o apartamento. Ou a gente faz obra e a gente vai começar a fazer milhares de obras por aí,
vai ter um pedreiro, vai ter um gestor de obra, vai ter alguém que vai fazer alguma coisa que não representa a empresa, mas vai acontecer. Então, a gente vem trabalhando como é que a gente, primeiro, não deixa acontecer. Porque a estatística passa a não ser importante, né? Aquele um caso é importante. E a gente ainda não sabe exatamente como é que vai fazer, está botando todas as coisas de segurança, onde é que usa câmera, onde é que usa controle de acesso, onde é que a gente gerencia o que está acontecendo. Mas, em cima disso, sempre vai ter que ter um trabalho de suporte ao fato posterior, que é muito importante. Quando acontecer, a gente tem que estar preparado para dar todo e qualquer suporte, seja a pessoa, seja o prédio, seja o que for que aconteça, para minimizar a situação. O Uber faz a mesma coisa. O Uber tem um time dedicado à segurança enorme, mas não interessa. Quando acontece um caso, eles têm que se movimentar para dar todo o suporte necessário àquele um caso. Então, isso foi um pouco o que eu falei lá no início. A tolerância a erro é muito menor, porque o erro tem repercussão muito mais grave do que uma coisa que é 100% online. Eu acho que essa pergunta também é bem interessante. Tem várias camadas aí, né? Eu acho que os primeiros, assim, a coisa mais básica é ter um monte de canais de acesso e as pessoas sentirem que elas têm contato rápido com alguém, né? O play de empresas tradicionais de tecnologias, que é sem suporte, manda um formulário, um dia alguém te responde e tal, não funciona aí. As pessoas têm essa necessidade enorme de ter um contato humano imediato. Então, acho que a empresa precisa se estruturar ao longo disso, né? É claro que isso cria um outro desafio que volta a ser a questão do perfil da empresa e quantas pessoas você precisa, como é que elas atuam, né? Então, acho que tem um monte de lugares. O canal é super importante. Acho que todas essas salvaguardas, os mecanismos para evitar os problemas você faz, mas ainda acontece, e aí você tem que ter um jeito de trabalhar as emergências muito bem planejado. Eles falam um pouquinho que é aquela ideia dos bombeiros, assim. O bombeiro sempre tem um planejamento, né? Você nunca sabe o que vai acontecer com o fogo, mas você sempre sabe como lidar com os inesperados. Então, você tem que criar uma empresa orientada a conseguir lidar com as emergências e com os problemas graves que estão acontecendo para você ajudar os consumidores, né? Agora, na nossa experiência em particular, tendo um bom canal de contato e tendo muita transparência, acho que das coisas que mais ficou clara para mim nos últimos anos as pessoas, o que elas mais querem, na verdade, é transparência. Se você tiver um problema e avisar, olha, a gente está tendo um problema aqui, eu vou atrasar, eu não estou com essa dificuldade, etc. As pessoas se sentem, elas se relacionam com aquilo e elas ficam muito mais sujeitas a entender e até, inclusive, gostar do teu atendimento. Mas a falta de transparência, a falta de comunicação é imperdoável, né? Então, acho que o jeito que a gente acha é muito comunicação do usuário com a empresa, em geral, comunicação humana. Tem casos onde a comunicação automática funciona, mas muitos a gente precisa de alguém para ouvir, para falar. Faz toda a diferença. E a parte da complexidade mesmo. Arthur, você começou uma das empresas talvez mais bem-sucedidas aqui no Brasil de online to offline, né, que juntam esses dois mundos. Você olhando hoje do ponto de vista de oportunidade e problemas que você vê no mercado, e gente aqui que talvez está pensando em empreender ou já está empreendendo e buscando oportunidades nesse tipo de setor, ou esse tipo de empresa, tem alguma coisa que vem à cabeça como grande oportunidade aqui no Brasil? Olha, não especificamente, mas acho que o país é uma grande oportunidade, né? Tudo que está errado é uma oportunidade. Então, o país não falta oportunidade, olhando para todos os lados. Tudo que toca acesso às coisas é uma oportunidade, seja ele acesso de educação, de saúde. Tudo que está ligado ao acesso das coisas é uma oportunidade. E, em geral, a tecnologia tem uma chance de alavancar isso, né? É uma boa pergunta, não sei outras oportunidades. Comprar apartamentos, reformar, resolver o problema da compra de imóveis. Mas acho que essa cabeça, assim, essa forma de pensar é muito boa, né? Que é começar com um problema, na verdade, né? Quais são os problemas mais agudos da sociedade, qual que é a solução, seja usando a tecnologia ou não, né? Para resolver esses grandes problemas. Então, eu acho que assim, você olha hoje grandes oportunidades, ou grandes empresas, a Log, a Loft, assim, cara, tem um problema grande que é
o e-commerce e a logística no Brasil não funciona tão bem, principalmente o last mile, que acho que era como vocês começaram lá atrás. Como é que a gente usa a tecnologia para tentar resolver esse problema? Comprar um apartamento e reformar também é uma experiência super sofrida. Então, como é que a gente consegue usar tecnologia e dados para conseguir resolver isso? Então, acho que é uma boa dica para empreendedores de começar com o problema. E mudando um pouquinho agora, Quintela, você antes da Loft trabalhava na Zwift, né? Queria que você talvez conte um pouquinho para o pessoal aqui o que é a Zwift, porque eu acho que é um exemplo muito interessante de uma coisa que não é bem online to offline, mas é uma coisa que, na verdade, que junta o mundo online com o mundo offline, e através dessa sobreposição, ela gera uma experiência melhor do que só o online e só o offline. E eu queria também que você comentasse se você tem visto outros modelos parecidos, outras empresas, outros produtos que você acredita que estão indo nessa linha e talvez pensando mais nesse tipo de experiência, como que ele pode evoluir para frente. A Zwift, até o Roberto está aqui. O Roberto é o VP de engenharia lá da Zwift, no escritório aqui do Rio. Quem é a Zwift? Eu não sei quem conhece ciclismo aí, mas o pessoal o que eu costumo chamar que são os amadores sérios, né? O cara treina quase tanto quanto o profissional. Ele só não é tão bom quanto o profissional, mas ele treina todo dia, pedala todo dia, ele tem desafios próprios, ele faz competições sérias que ele não vai ganhar, mas ele quer melhorar o tempo dele, né? É que nem... Acho que em maratona é mais comum da gente entender, né? O pessoal que corre uma meia maratona, que corre uma maratona, ele está sempre tentando melhorar o seu tempo, melhorar o seu desempenho, né? O pessoal do ciclismo é parecido, treina basicamente todo dia, mas tem um desafio em conseguir fazer esse treino todo dia, que é, ou numa cidade que nem o Rio, pode ser trânsito, São Paulo, trânsito, às vezes questão de violência. Se você mora no hemisfério norte, o inverno é muito complicado. Então, eles tendem a ter uma parte desse treinamento que eles fazem indoor. Tem um equipamento onde você pluga sua bicicleta e ele simula a estrada, simula toda a resistência, simula a ladeira, faz tudo o que você quer. Sempre foi uma experiência necessária, porém chata. As pessoas faziam porque precisavam, mas sempre foi um inferno. Aí a Zwift veio para tentar resolver isso, criou um videogame, onde é uma realidade virtual, onde o seu esforço físico em cima da bicicleta, em cima desse rolo, se converte numa experiência online, onde a sua velocidade, o tempo que você leva para subir uma ladeira, etc., acontece na tela. E isso tudo no mundo online, então você faz essa competição junto com outras 1000 pessoas ao mesmo tempo, você faz competições online, você faz passeios online junto com as pessoas. Então, todo o esforço físico que você faz se transforma numa experiência online, e o preparo físico que você está montando naquele troço também te prepara para a tua competição real, né? Então, é essa hora que eu acho que você junta o offline com o online ali dentro mesmo, né? É uma mudança grande nos sistemas de treinamento. Tem uma ambição agora já teve esse ano, eu acho, teve o Mundial de Ciclismo em Zwift, organizado pela UCI, que é a FIFA do ciclismo. Então, eles já estão fazendo parceria com o Zwift e tem uma ambição maior aí de, eventualmente, ser um sistema ser o primeiro esporte olímpico digital. Então, as Olimpíadas têm um interesse em ter e-sports. Agora, e-sports eu, pelo menos, acho isso. E-sports de FIFA Soccer ou e-sports de Clash of Clans na Olimpíada, ninguém está suando, eu questiono um pouco. Com o Zwift tem um ciclismo, o cara realmente está fazendo esforço no mundo físico, então vira mais um esporte. Então, é uma mudança grande de forma de treinamento e que tem outras empresas. Eu conheço mais o pessoal por ter participado da Zwift, eu conheço mais o pessoal de fitness, né? Tem uma outra empresa grande nos Estados Unidos chamada Peloton, que ia abrir, não sei se abriu agora o capital, mas também já é unicórnio, etc. e tal, que faz um troço parecido com a Zwift, mas não é treinamento para ciclismo, é spinning. Então, a aula de spinning, aquela aula com música, com o treinador, com todo mundo junto, você faz na sua casa, com uma bicicleta, um tablet, etc. e tal. Então, está começando a ter alguns movimentos desses, principalmente no mundo de fitness, de você fazer o fitness em casa, porém ligado às pessoas. Então, você fazer a parte social, usando o mundo online para fazer a parte social, apesar de você estar sozinho em casa, está ficando mais comum.
De certa forma, até realidade virtual e realidade aumentada também são formas de você construir essa ponte, né, entre o mundo online e offline. Eu vou... tem muita pergunta sobre organização, estrutura dentro da empresa, então vamos tentar falar de alguns desses temas. A pergunta aqui, que até foi mais votada, do Lucas, a pergunta dele é um pouco de como que você consegue evoluir, na verdade, uma empresa que talvez está trabalhando só na área online da jornada e, eventualmente, ela começa a englobar a parte offline. Então, à medida que você está fazendo esse cenário, que você vai do online e agora você começa a englobar também a parte offline, como que você pode testar e absorver na estrutura da empresa essa evolução? Legal, eu acho que a gente teve exatamente essa história, né? A Log sempre teve a missão de trabalhar com logística, na verdade o nome é isso, né? Log de logística. Mas se você se falasse com a gente em 2013, a gente já tinha falado uma empresa que não tem nada a ver com a empresa que acabou sendo construída. É uma das coisas que a gente imaginou, que a gente seria um SaaS. A gente seria uma plataforma inteira de software, né, que conectaria entregadores a pessoas que precisam de serviço de entrega, e isso funcionaria. Então, a gente era, de fato, uma empresa totalmente online. O mundo real chegou e a gente descobriu que não dá. Você não consegue resolver a logística só fazendo uma plataforma de ponto a ponto, né? Então, a gente teve que absorver. Hoje, a gente tem um galpão, são 27 mil metros quadrados, a gente tem 50 centros urbanos de distribuição, estão crescendo rapidamente. Então, a gente passou exatamente por essa transição. Foi um dos momentos mais difíceis da empresa, em 2015, quando a gente decidiu abrir o primeiro galpão. Foi um ano de muita discussão, o que aconteceria, se estava ali o valor, se não estava, como que a gente ia administrar. Então, para a gente foi um aprendizado. Acho que mudou tudo, né? Mudou o tipo de gente também que a gente traz. A gente teve que trazer gente com outras expertises. Algumas coisas ficam super complexas, obviamente, porque o mundo físico ele é menos elástico, né? Você tem que planejar, você tem que alugar um imóvel, você tem alvará, você tem um monte de coisas, então você não consegue fazer. Mas o que a gente está tentando fazer é justamente transformar o mundo físico com mais cara de mundo digital. Então, hoje a gente montou um sistema onde a gente consegue abrir um centro de distribuição em uma semana. Muitas vezes dá para fazer mesmo, né? E a gente está trabalhando com isso. Então, acho que a ideia é como é que a gente leva as coisas que são super fortes e poderosas dentro do mundo de software para o mundo real como experimentação, né? Então, a gente tem 50 centros, a gente sempre está rodando alguns de uma maneira diferente dos outros para entender novas maneiras de trabalhar. Então, a gente está rodando testes mais ou menos A e B o tempo inteiro no mundo real, também para entender as coisas. Acho que o outro jeito, que eu já falei um pouquinho disso, mas acho que fica mais claro agora, em vez de o produto ser super prescritivo, grande parte do produto são pequenas ferramentas que as pessoas no mundo real vão usando. Então, a gente fez pequenos componentes e as pessoas do mundo físico, no centro de distribuição, vão usando e montando seus fluxos, reagindo ao mundo real, e a gente, às vezes, não tem nem visibilidade, né? Então, acho que essa interação da organização de operação e tecnologia precisa ter essa cara, né? A tecnologia não controla o mundo, então ela tem que instrumentar os outros times para trabalharem, mais do que... Vou fazer rápido, mas a Loft acho que foi meio ao contrário. A Loft ela começou muito física e depois foi virando mais online, né? No início era muita obra no apartamento, na mão, a parte de gestão jurídica do apartamento também muito na mão, papelada passando. Enquanto era um apartamento, 10 apartamentos, 15 apartamentos, esse troço rodava. As pessoas sabiam o apartamento pelo endereço de cabeça, o que estava acontecendo, tal apartamento está em tal estágio de obra, outro apartamento está em outro estágio, tal já vendeu, tal. Conforme você vai virando 100 apartamentos, 200 apartamentos, 500 apartamentos, esse troço não funciona mais. Então, ela começou muito offline e veio trazendo tecnologia para como que agora a gente escala esse troço e funciona. O que eu achei mais interessante de quando o time de tecnologia começou a ter um papel mais importante dentro da empresa foi o que você está falando da parte de trazer a cabeça da tecnologia para o mundo físico. Como é que a gente começa a trazer esse mundo de experimentação, como é que a gente faz teste com o usuário, como é que a gente faz discovery de produto, num mundo onde também tem a dificuldade, onde você não faz um teste AB e ele é relevante estatisticamente. A gente tem muito pouca transação por dia, né? Então, para você conseguir fazer teste, o teste vira uma coisa muito mais qualitativa do que quantitativa. Então, tem algumas dificuldades nisso.
E isso muda de novo, quando a gente falou da diferença do gerente de produto, já começa aí, onde os dados são muito mais qualitativos do que quantitativos, mas a empresa toda começou a mudar para isso. Hoje você fala com o cara que toca a obra física, eu quero experimentar com um novo tipo de encanamento, vamos fazer um POC, vamos experimentar em 2 apartamentos, vamos ver como é que funciona antes de levar para os outros. Então, a cultura do digital está começando a permear o lado físico todo. E aí, do ponto de vista de estrutura, tanto da empresa quanto da equipe de desenvolvimento de produto e engenharia, como é que vocês são organizados? E assim, como que isso muda, dado o fato que tem tanto o elemento do mundo real quanto o mundo online? É organizado por unidade de negócio, produto, squads? Assim, como é que vocês lidam com isso? A Loft, o time de tecnologia é bem modelo Spotify, de squad, tribo, chapter, etc. E tal. O que a gente está começando a fazer é com que os squads tenham mais presença de pessoas de outras áreas. Então, pessoa do time de operação, pessoa do time de obra, pessoa do time jurídico, que deveria estar mais dentro do squad, que no início não estavam tanto. Mas, fora isso, a empresa ainda tem os times de tecnologia, que a gente costuma dizer que eles estão olhando mais a estratégia a médio e longo prazo. Tem um time de operação que olha mais o hoje. Eu tenho que vender este apartamento, tenho que fazer o que for para acontecer. Mas é basicamente um time comercial, um time operacional e um time de tecnologia. A mudança que a gente está fazendo hoje é que, e é uma coisa que eu tenho muito forte comigo, é que o time deveria ter uma pessoa de operação, deveria ter uma pessoa de marketing, deveria ter uma pessoa de comercial dentro do squad de vendas, e outra dentro do squad de compra, e outra dentro do squad de automação, alguma coisa assim. A gente está bem organizado nesses termos também, então a gente tem lá os chapters, que são os departamentos, né, que a gente entende como as unidades verticais. Então, é mais ou menos quando você vai entrar na empresa, quem faz a tua contratação, quem faz o processo, quem faz a tua gestão, é sempre teu departamento. E depois a gente tem os times, os squads, que aí são times multidisciplinares, bem nesse modelo mesmo, engenharia, product management e o X, e a gente traz outras pessoas de outras áreas conforme necessário. Eu acho que assim, a minha sensação é que boa parte da vida virou fazer um reorg, então a cada 6 meses a gente dá uma mudada. Talvez essa seja a minha descrição do que eu faço. A gente fica alterando o jeito que a gente trabalha os times, porque a verdade é que, à medida que a empresa vai crescendo, o jeito que se estruturou para de funcionar, e você precisa mudar, e eu acho que essas coisas vão acontecendo. Por exemplo, em algum momento a gente estava trabalhando assim, que todos os squads tinham alguém de CX, e foi super rico para a empresa, né? Ajudou muito a gente a entender problemas do usuário, de customer experience, que estavam permeando o produto em vários lugares. E agora, de repente, a gente já tem muitos squads, isso não ficou mais possível, porque você não consegue ter tantas pessoas em CX que são bem contextualizadas e conseguem transitar, e depois a gente tem squads que já ficaram com uma cara muito técnica, super algorítmicas, e saíram. Então, a gente vai misturando, na verdade, esses vários modelos ao mesmo tempo. Mas o que eu acho que é super importante é você ter um grande mecanismo de fazer com que o time de engenharia entenda o que está acontecendo no mundo real. Eu não gosto da palavra empatia, eu não acho que é isso que acontece. Mas o time de engenharia precisa entender o que está acontecendo no mundo real, né? Ele precisa conseguir se relacionar com a realidade ali daquele entregador, ou com a realidade de quem opera um galpão, ou do comprador. E aí, em geral, a squad tem um pouco essa cara de você trazer várias pessoas para que elas consigam dar essas perspectivas e você gere esse resultado. Então, parte da importância dessa estrutura é fazer com que as pessoas tenham ouvidos e sintam o que está acontecendo no mundo real mesmo. Tem algumas perguntas sobre inteligência artificial. E acho que o pessoal na plateia está querendo entender um pouco mais como que vocês já usaram inteligência artificial, tanto para processo, produto, serviço, e se vocês podem talvez citar algum exemplo específico de como que vocês já usaram para melhorar. Inteligência artificial é um termo que virou meio genérico demais, né? O que é inteligência artificial? Pode ser um sistema de recomendação, pode ser um sistema de predição de comportamento, pode ser uma inteligência de coleta de dados para te dar insumo numa tomada de decisão. Então, qualquer coisa é inteligência artificial hoje em dia, né? Machine learning virou qualquer coisa.
hoje em dia está assim como todas as empresas são de tecnologia, cada vez mais, dado o volume de dados que a gente consome e dado o volume de dados que uma pessoa sozinha com uma planilha não consegue analisar, cada vez mais qualquer análise de dados passou a ser machine learning, algum tipo de machine learning existe ali. Então, já trabalhou com inteligência artificial em algum nível já há algum tempo. Na Loft, eu vou dizer qual é o grande modelo de dados que é mais interessante nessa linha. É a questão da precificação. A parte de precificação é um componente importante, saber exatamente quanto é que vale um apartamento. A gente fazer uma oferta justa e a gente depois cobrar por esse apartamento o valor certo. Tem uma questão de dados de mercado complicado, tem nuances entre um apartamento e outro, que um é vizinho do outro, mas um está mais perto do parque, o outro está mais perto do metrô, o outro sei lá o quê. Então, tem um monte de dado que você tem que consumir e você não faz isso via planilha. Você vai ter que ter um modelo de machine learning. Então a Loft usa muito nessa linha. Eu imagino que na Log deve ter um monte de coisa, só de roteirização deve ter um monte de coisa. Eu acho que o ponto dele é super importante. A inteligência artificial é um tema, é uma expressão um pouco bem definida. Quando eu entrevisto, eu sempre falo que uma das coisas que viabiliza a Log é a inteligência de software, né? E aí é um balde que a gente joga um monte de coisas. Cloud ajuda nisso, porque aí você pode subir 15 servidores e fazer uma computação burra mesmo, mas que você consegue subir as máquinas. Machine learning, com certeza. Um monte de coisas que entram nesse balde, né? Outro jeito de pensar também é que a inteligência do software ela começa, muitas vezes, com uma condicional, com se isso, aquilo, já é algum grau de inteligência, e às vezes a gente vai sofisticando. Então, de uma maneira em geral, acho que a gente usa em muitos lugares, para roteirização, por exemplo, um dos problemas que foi aplicado desde o começo, mas não tinha cara de machine learning, desse tipo de aprendizado, né? Então, a gente tem, acho que, uma gama, tem 2 lugares, acho que são bem interessantes, que a gente usa com muita frequência, são precificação e bônus de entrega para entregador. Então, a gente tinha antes um sistema que era, obviamente, totalmente manual, tinham pessoas que entendiam, olhavam os números e tomavam as decisões, se os preços estavam bons, iam subindo e descendo. E agora a gente tem 2 modelos treinados, um para dizer se aquela rota é atrativa para que tipo, e depois um outro modelo que tenta fazer a arbitragem do preço certo para aquela entrega, né? E o outro trabalho que a gente tem feito dessa parte esse é mais interessante, talvez mais difícil de explicar. Na parte de entrega, a gente pega um monte de pacotes, então a gente vai lá num cliente grande, pega 10 mil pacotes, a gente leva para um centro de distribuição e a gente separa esses pacotes para mandar para os consumidores finais, né? Esse processo de separação, tradicionalmente ele é feito com CEP. Então, o jeito que todas as operadoras de logística funcionam, FedEx, Correios, etc., é CEP. Você vai separando nos CEPs, e aí você chega na ponta, e aí um entregador é dono daquele CEPs, ou daquele conjunto de CEPs, ele pega e faz, né? É super interessante, se você for olhar como os CEPs são distribuídos, na verdade, os CEPs são as rotas dos carteiros. Você consegue ver exatamente a rota que o carteiro está fazendo a pé. É assim que a gente desenha CEP. E a gente quer um sistema diferente, a gente vive num mundo de tecnologia, né? O CEP é bom, mas dá para fazer melhor. Então, a gente tem um software que tem uma cara probabilística e uma cara de aprendizado, que ele vai aprendendo as rotas que funcionaram bem no passado e vai separando os pacotes em relação ao histórico do que funcionou e o que não funcionou. Então, é um modelo, eu acho que é parte das coisas mais interessantes que a gente está fazendo. Super legal. Eu vou tentar juntar agora vários temas aqui que o pessoal está perguntando. Teve uma pergunta aqui do Cairo, da Tribe, que é até uma empresa bem interessante, está buscando treinar profissionais de engenharia e programação, no modelo interessante. Mas o Cairo perguntou aqui um pouco sobre a questão de escala da operação e até escalabilidade da operação, agora que você começa a trabalhar com uma empresa que tem não só um lado digital, né, um lado online, mas tem um lado offline, como as suas têm. E como, principalmente, você consegue escalar essa operação de uma forma eficiente, como você poderia escalar software. E acho que tem 2 outras perguntas aqui que eu acho que encaixam um pouco nisso. A primeira é que ambas empresas dependem um pouco de profissionais, vamos dizer, terceirizados, né? Ou até muito no online to offline, você tem muito esse
terceiro que vai, de fato, entregar o serviço no mundo real que o cliente vai ter essa experiência. Então, pode ser o motorista do Uber, pode ser o restaurante do Peixe Urbano, pode ser o motoboy da Log, ou pode ser a pessoa que está fazendo a reforma do apartamento ou vendendo apartamento. Então, pensando assim na escala da empresa, como que você consegue garantir a qualidade dessa entrega final e quais serviços e produtos e processos que você usa para fazer isso. E também, vamos dizer, pegar um lado Brasil, né, que como é que você lida com o problema trabalhista desses profissionais que muitas vezes não trabalham para a empresa e são terceirizados e outros desafios desse tipo? Assim, essa questão é super central para a gente, né? Para quem não conhece o nosso modelo de negócio, nós somos essa plataforma de tecnologia e a gente conecta profissionais autônomos de entrega, né? Então, a gente sempre tem trabalhado em relação a isso. Acho que parte da maneira de escalar foi justamente possibilitada por isso. Então, obviamente, a gente chegou num número de entregadores muito rápido, de uma maneira muito elástica e para expansão. Quando a gente começou, a maior empresa de entregadores de moto do Brasil tinha 500 motofretistas lá, muitos CLTs, outros autônomos, tinha um pouco um mix ali. Hoje a gente conta com mais de 30 mil entregadores ativos mensalmente. Então as coisas tomaram justamente, essa escala era possibilitada justamente pela tecnologia, porque antes as pessoas faziam gestão em planilha dos funcionários e aí obviamente você escala até certo ponto, depois não dá, né? Eu acho que o jeito de você pensar isso, uma das coisas que foi essencial para a gente foi sempre entender que o entregador é um cliente. Então, a gente trata ele como um cliente mesmo. Ele literalmente nos contrata para vender o serviço. E aí você tem um departamento que trata ele como um cliente que está fazendo uma venda, um atendimento a ele. Então, a empresa inteira, grande parte dela é desenhada com isso em mente. E isso ajudou muito a entender, acho que inclusive as coisas trabalhistas. A gente tem um histórico super positivo, sempre foi muito claro o papel da plataforma e da autonomia. Né? Uma das outras coisas que foi essencial para a gente é a punição. A gente nunca toma medidas punitivas, a gente tenta dar incentivos para bons comportamentos, mais do que punir coisas que não estão funcionando. E isso também ajuda a criar boa vontade, ajuda a criar qualidade, várias coisas assim. É muito parecido, né? Quer dizer, hoje em dia o pessoal fala muito do termo uberização de tal área. Então, na Loft tem muito assim, tem os arquitetos também não são todos da Loft, os empreiteiros não são todos da Loft, os corretores, certamente a maioria não é Loft, são todos terceiros que usam a plataforma Loft para fazer o seu trabalho. Então, é muito parecido com isso e o importante ali é alinhamento de interesse. Você tem que criar os mecanismos onde os interesses estão bem alinhados, onde o cara tem o interesse de fazer um bom... São duas coisas. A pessoa tem que ter o interesse de fazer o bom serviço e você tem que ter um filtro natural onde os melhores começam a fazer mais serviço para você. Então, a gente lá na Loft também tem o conceito dos top brokers, né, que são os corretores. Então, os bons corretores começam a cada vez mais ter negócios com a Loft e cuidar, porque são as pessoas que cuidam melhor dos nossos clientes finais. Então, o programa de top brokers gera o alinhamento de interesse e mesmo para o cara que ainda não é top broker, ele tem um alinhamento de como que ele chega lá, porque ele vai conseguir mais negócios. Mesma coisa acontece com os empreiteiros, mesma coisa acontece com os pedreiros, mesma coisa acontece com os arquitetos, etc. Então, você tem que conseguir escalar sendo uma plataforma. Você não pode achar que vai ter todo mundo in-house. Perfeito. A gente está com menos de 2 minutos aqui para encerrar. Então, já que a gente está com um evento aqui no Rio de Janeiro, eu queria talvez fechar aqui perguntando um pouco mais sobre a questão de o ecossistema aqui no Rio de Janeiro, de empreendedorismo e tecnologia, e como tem sido a experiência. Sei que tanto eu quanto o Quintela já montamos equipes aqui, acho que o Arthur não, mas sei que está sempre pensando em diversas áreas geográficas aí para conseguir escalar a equipe. Queria ver qual que é a sua visão de vocês, de como que é montar uma equipe aqui no Rio hoje em dia, e as dicas que você daria para o pessoal aqui na plateia que está tentando fazer isso. Não sei se eu tenho dica, não, mas montar time de tecnologia hoje é difícil. Tá? Tem uma demanda muito grande, tanto pelas startups. Se você vai para São Paulo, então, tem uma pulverização de talento nas startups, que é enorme. Mesmo se você pega um Itaú da vida, a última vez que eu ouvi falar é que o Itaú tem vagas infinitas para tecnologia.
Então, é difícil não só achar, mas competir dentro do mercado. Então, mas o bom acho que tanto Rio como São Paulo tem muito bons profissionais. O problema é que a demanda é alta, mas nós temos bons profissionais, então o segredo é ter um bom projeto. Se você tem um projeto interessante, eu sempre aponto para a Zwift, que eu aponto para ali porque o Roberto está ali, mas a Zwift tem um time ali de 30 e poucas pessoas hoje, não sei, que eu sempre falo, é ombro a ombro com qualquer time do Google, não deixa a desejar para ninguém. É difícil montar? É difícil montar, mas você monta no Rio, monta em São Paulo, depende do tamanho do time que você precisa. Para cada engenheiro de software que o Roberto contratar, você ganha um chopp, né? Se a gente tem um acerto, depois a gente faz. A gente não está no Rio, a gente já fez alguns inícios e nunca fechou. A gente nota em São Paulo que o ecossistema aqueceu loucamente, né? As coisas aqueceram muito, eu acho super positivo. Eu acho que vai ser transformador para o país. Mas, obviamente, a falta no talento e a questão da oferta é muito complexa e geram todas essas distorções. Eu acho que, na medida que o volume aumenta, tende a ter um ecossistema melhor nas outras cidades também. Então, acho que, à medida que São Paulo vai aquecendo muito, mais empresas vão abrir escritórios no Rio e a gente vai conseguir ter mais talento local e mais gente querendo ficar no Rio, porque tem mais opções, mais projetos. Então, acho que não é exatamente o ritmo de São Paulo, mas o Rio acaba se beneficiando um pouco desse movimento e tende a ampliar mesmo. Acho que você comentou uma coisa importante, que tem muito outro ecossistema que dá para você montar empresa com alta escala, né? Você tem Belo Horizonte, com o pessoal todo que saiu da FMG, trabalha no Google, até estava vendo que a B2 abre aqui no Rio, tem até um escritório de desenvolvimento em João Pessoa, se não me engano, então tem vários polos e, de fato, é possível você montar uma equipe em qualquer lugar. Aqui no Rio, a gente às vezes esquece que algumas das maiores empresas de tecnologia começaram aqui, né? A Stone, que provavelmente é a maior empresa de tecnologia, sei lá, da última década, é do Rio de Janeiro. Você tem, claro, que toda a equipe da B2W, teve o Globo.com, o pessoal da VTEX, o LX, empresas de fora como a Zwift e a Carta. Então, aqui, com certeza, tem uma equipe, um pessoal muito bom, e eu acho que vai continuar cada vez produzindo melhores empresas, quem sabe de muitos de vocês aqui. Mas, com isso, queria só agradecer vocês dois aqui pela participação e todo mundo aqui também que mandou perguntas e participou. Foi um ótimo papo e obrigado, pessoal.